Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução ao Grego Bíblico aqui da Escola da Bíblia. Eu sou Everton e para mim é um motivo de grande alegria você ter se inscrito nesse curso, dessas 10 aulas em que eu vou ser seu professor durante todo ele, né? Eu fico muito alegre, eu digo novamente, por você ter demonstrado ter interesse em aprender o grego do Novo Testamento. Não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. E durante essa nossa primeira aula você vai entender quais os benefícios, quais as razões para você estudar o grego no Novo Testamento, se aprofundar e conhecer ainda mais esse idioma que Deus escolheu para revelar a sua palavra. Você está acompanhando aí na tela e o nosso primeiro tópico é por que estudar o grego bíblico, né? Seguido dele nós temos os benefícios do grego bíblico. Nós vamos dar uma passadinha pela história dos gregos, uma passada bem rápida, uma breve história dos gregos e trabalhar alguns tópicos como quem são os gregos, a Grécia Antiga e a língua grega, né? Logo após a gente já vai começar a entrar no aprendizado da língua e o aprendizado da língua começa entendendo o seu alfabeto, né? A gente vai ver o alfabeto, as vogais, acentuações e aspirações. Alguns desses elementos, como aspirações, talvez seja algo novo para você que nunca teve que lidar com o aprendizado de uma língua mais antiga, né? Logo após a gente vai começar a aprender com a transliteração, a arte da transliteração. O que é isso? A gente vai ver um pouquinho também da tabela de transliteração. Em seguida a gente vai passar pelos casos. Você também, como assim casos, né? Então a gente vai descobrir o que são os casos, uma visão geral dos casos. Vale lembrar que esse curso não é um curso de gramática pesada. Qual o intuito dele? O intuito é começar a sua alfabetização na língua grega do Novo Testamento. Ao final do curso, você vai estar hábil a checar uma palavra no dicionário, a procurar uma palavra no seu Novo Testamento grego, a quando você estiver lendo um livro de teologia, você conseguir entender a palavra e ir pesquisar mais sobre ela, e vai conseguir já começar a ler e a entender como funciona a língua grega em geral. Continuando, a gente vai ter uma aula sobre ferramentas essenciais. O que todo iniciante da língua grega ele precisa ter em mãos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o léxico do Novo Testamento e também sobre o Novo Testamento grego em si. Logo após a gente vai aprender como a gente usa esse Novo Testamento e como a gente usa esse léxico. E no final de tudo, a gente vai aprender um pouquinho sobre, assim, como eu posso tornar o aprendizado do grego prático na minha vida. Como é que isso vai impactar uma aula minha ou o meu conhecimento da Bíblia. Então a gente vai terminar o curso sendo prático, analisando uma palavra e vendo o seu contexto histórico, até que a gente possa tomar uma conclusão teológica sobre ela. Então, no nosso primeiro tópico, por que estudar o grego bíblico, né? Então, tem uma analogia muito boa que eu sempre gosto de falar para os alunos, que é, imagine, você vai estar disponível isso na sua tela e na sua apostila digital, tá bom? Imagina a final da Copa do Mundo de 2002. De um lado tem um torcedor, do outro lado também tem outro torcedor. Um deles tem uma TV 4K 50 polegadas, altíssima definição, e o outro tem uma TV de tubo, aquela TV antiga, preto e branco. Então veja, eles dois estão assistindo a final da Copa de 2002. Como você sabe, de um lado nós temos o Brasil, do outro lado nós temos a Alemanha. Então você vê que tá aquele jogo pegado, aquela emoção, é a final da Copa, você brasileiro quer que o Brasil ganhe a Copa. De um lado a gente tem Ronaldinho, do outro a gente tem o melhor goleiro do mundo, né, o Oliver Kahn. E tem todo o lance do jogo, os gols, o 2-0 do Brasil, terminou o jogo, Brasil campeão. Então, qual dos dois assistiu à final da Copa do Mundo? Os dois, não é mesmo?
mas qual deles assistiu à final da Copa do Mundo com mais detalhes? Foi aquele da TV 4K, 50 polegadas de altíssima definição. Mas veja, os dois assistiram o jogo, os dois viram os mesmos lances, os dois viram os dois gols e os dois viram a vitória do Brasil sobre a Alemanha. Mas somente um deles pôde ver com mais precisão e com mais detalhes. Então essa analogia ilustra bem o que é estudar o grego bíblico. Veja, você aí em casa, você abre sua Bíblia, você faz a sua leitura, eu abro a minha Bíblia, eu faço a minha leitura, um professor da universidade, assim, alguém mais acadêmico de grego faz a leitura da Bíblia dele e todos estão lendo a mesma coisa, né? A mesma história bíblica. Mas apenas um deles, no caso esse professor, né, acadêmico, lê a Bíblia com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de precisão. Então esse é o convite para aqueles, né, que querem estudar a língua grega. É conhecer o texto, conhecer a língua que Deus escolheu para escrever o Novo Testamento e entender as nuances e as precisões do texto, né? Um bom exemplo também, se você quiser estudar Shakespeare, né? O famoso autor inglês. Você não vai estudar Shakespeare lendo ele em português. Geralmente, quando você quer se dedicar no estudo de alguma literatura, você tem que ir no idioma original dela. No caso de Shakespeare, o inglês. E ali você vai perceber que algumas palavras, algumas nuances, algumas coisas não conseguem ser exprimidas, serem traduzidas para o português, conforme foi escrito no inglês. Então, o convite, assim como aquele que quer estudar Shakespeare, o convite para aquele que quer estudar o grego do Novo Testamento é mergulhar no seu idioma original. O segundo tópico é quais são os benefícios, né, do grego bíblico. Veja bem, uma ilustração antes de a gente entrar nesse assunto. Um mecânico e um médico, eles bebem água todos os dias, não é verdade? E os dois, eles sabem que água faz bem para o nosso sistema, né? Para o corpo funcionar bem. Agora a pergunta é, qual deles sabe como funciona melhor o beber a água e o que ela causa no nosso corpo? Obviamente que é o médico, mas ambos se beneficiam do beber da água, né? Mas um deles tem mais informações para ajudar tanto a si mesmo como aos outros. Então esse é o convite daquele que quer estudar o grego, né? Então o aprendizado do grego, o primeiro benefício dele é que ele nos ensina a valorizar as nossas traduções bíblicas. Como assim? Assim que você começa a estudar a língua grega, você começa a perceber o quão trabalhoso é você ter a sua tradução completa em casa, em várias versões, disponível, bem fácil, a um toque das suas mãos ou no seu aplicativo de celular. E você, poxa, quanto trabalho foi feito para que eu tivesse essa minha tradução de fácil acesso, né? Então, o primeiro benefício é você valoriza as traduções bíblicas que você tem em casa. O segundo é que você aprende a prestar mais atenção no que você está lendo. Quando você está lendo algo em um idioma que você não domina, você tende a ficar mais atento, né? Prestando atenção para não perder nenhuma informação e querer entender tudo que está ali, né? Então, o idioma grego ele te ajuda a prestar mais atenção naquilo que você está lendo. A razão número 3 é um benefício para o nosso próprio idioma. Você vai perceber, enquanto a gente estiver estudando, que você vai compreender algumas coisas do português que você antes não compreendia por causa do auxílio da língua grega, né? Então, um outro benefício é que você aprende melhor o seu próprio idioma, no nosso caso, o português. A razão número 4 é que nos conecta com o texto original escrito por nossos irmãos do primeiro século. Então, quando você tem contato com a língua grega do Novo Testamento, você está lendo aquilo
que os nossos irmãos tão dedicadamente, pelo poder de Deus, escreveram para que hoje a gente pudesse ser edificado e que as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus chegassem até nós. Então, de certa forma, nos conecta com esses irmãos que se foram há tanto tempo, não é? A razão do número 5 é que nos ajuda a sermos questionadores em busca da verdade. Às vezes, muitas pessoas gostam de questionar por questionar. Por que isso? Por que aquilo? Mas poucas pessoas gostam de questionar em busca da verdade. Eu estou questionando porque eu quero conhecer a verdade. Então, à medida que você vai estudando o grego, você vai ficando mais crítico e você quer saber qual é a verdade em si, né? Eu não estou dizendo que as nossas traduções são mentirosas, mas você quer cada vez mais ser mais preciso, saber melhor da verdade. O benefício número 6 é que tradutores cometem deslizes. Como assim? Há um ditado que diz tradutore, 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 traditore. Então, toda tradução é uma traição, né? Então, às vezes, a nossa língua ela não tem uma palavra que expressa exatamente aquilo que a palavra original quer dizer. Ou, às vezes, o tradutor, por alguma razão, terminou cometendo um deslize e achando que era determinada palavra, quando, na verdade, era para ser usada de outro jeito. Então, saber grego ele te ajuda a compreender melhor qual o significado da palavra, quais são os usos da palavra. Por exemplo, manga. Tem a manga da nossa camisa, tem a manga, a fruta. Então, você precisa saber, até no grego, quando o significado é esse, quando o significado é outro, quais são as possibilidades. Então, aprender grego te ajuda a perceber que tradutores cometem deslizes por serem humanos e às vezes não é nada grande, mas você vai conseguir perceber e até explicar tanto para você quanto para aquelas pessoas que você está ensinando. Então essa foi a nossa primeira aula, né? A gente conheceu um pouquinho dos motivos para estudar grego, a gente viu os benefícios de estudar grego e eu estou muito animado para estudar junto com vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula.